Oi, gente, tudo bem? Bom, a gente volta agora com os conteúdos e nós vamos começar a conversar sobre os verbos. Vocês conseguem imaginar que verbos é uma matéria muito extensa, tá? Então nós vamos conversar aos pouquinhos para que tudo isso fique resolvido de forma muito tranquila para você, tá bom? O nosso primeiro papo, ele não vai te satisfazer completamente, tá? Ele não vai te dar tudo o que você queria saber sobre verbos, mas você vai passar a ter uma ideia mais ampla e mais geral sobre o que a gente está tratando, tá? Então, o que são os verbos? Bom, a gente viu aí a função de um substantivo, a função de um pronome, a gente viu a função de um adjetivo e a gente percebe que cada um deles tem uma função de dar uma característica, dar uma informação relacionada ao mundo, né? Quando a gente falou de pronomes, a gente já falou mais de algo relacionado ao texto, mais relacionado à língua, evitar a repetição de palavras, certo? Não só o nomear o mundo ou dar a qualidade de alguém, não é só isso, né? O que a gente viu. Os verbos, eles fazem esse sistema duplo. Ao mesmo tempo que eles atendem à língua, eles também vão atender ao mundo. Vamos começar então sobre como que ele vai atender ao mundo. Bom, da mesma forma que o substantivo, o verbo ele vai dar nome às coisas do mundo. Só que nesse momento a gente consegue entender que ele não vai dar nome, por exemplo, a isso, né? Ele não vai falar qual é o nome disso, mas sim ele vai dizer o que isso daqui faz, né? Então, eu vou falar lá que isso é uma caneta. Logo, caneta vai tratar de substantivo, né? Como a gente já estudou. A gente vai falar que é uma caneta cinza, certo? Então, esse cinza que a gente tem aí é uma qualidade, logo é adjetivo. E eu vou falar que essa caneta cinza escreve. Quando eu falo escreve, eu estou falando sobre a função, sobre a ação dessa caneta no mundo. Então, o verbo, ele é responsável por dar essa movimentação das palavras. As palavras param de ser estáteis, paradas, sem movimento e começam a ter um movimento, né? A gente começa a entender esse movimento das palavras. Isso, quem é responsável é o verbo, certo? Então, o verbo é aquilo que quando eu fecho o olho, eu consigo imaginar aquela ação acontecendo. Então, vamos experimentar? Vamos lá, fechem o olhinho de vocês. Quando eu falo a ação de correr, todo mundo imaginou correr? Você consegue imaginar, né? Legal. Bom, quando eu imagino sonhar, você consegue imaginar sonhar? Consegue, né? Quando eu falo dormir, todo mundo consegue imaginar dormir? Uhum. Então, por mais que os verbos, podem abrir os olhos, por mais que os verbos, eles me deem informações, muitas vezes abstratas, você consegue imaginar a ação. Então, eu consigo imaginar a ação de sonhar, por mais que seja uma ação abstrata, que a gente conversou lá no substantivo, substantivo abstrato e concreto. Né? Por mais que seja uma ação abstrata, em que a gente não tem uma concretude muito grande, ainda assim a gente consegue imaginar a ação acontecendo. Né? É diferente quando eu tenho sonhar e sonho. Sonho é um substantivo, né? E a gente tem uma dificuldade de conseguir imaginar, porque ele é abstrato. Agora, quando eu falo sonhar, por mais que não seja uma ação concreta, a gente consegue imaginar a ação acontecendo. Cada um imagina de um jeito, né? Mas você tem a ideia aí de um movimento, de uma ação que se realiza. Então, o que a gente precisa entender é que todos os verbos têm uma função aí de realizar uma ação, certo? A gente vai falar agora de uma diferença entre verbos de ação e de ligação para já ficar claro desde o primeiro momento, tá? Quando a gente fala de ação, a gente fala muito mais de uma realização concreta, né? Então é o verbo sonhar, o verbo correr, o verbo comer, o verbo dormir, né? É uma realização concreta. Mas nem todos os verbos
que, apesar de serem verbos de ação, eles não vão servir para demonstrar uma ação do mundo. Todos os verbos, eles demonstram um movimento, mas nem todos os verbos, eles dão essa concretude do movimento na vida. Aí você deve estar falando, ai, Vanessa, que piração, não entendi nada. Calma, olha só. Vamos analisar a diferença entre o verbo dormir, certo? E o verbo estar. Quando eu falo assim, eu dormi, para não complicar mais a frase. Então, eu dormi. Você imagina eu e você imagina a ação de dormir. Concordam comigo? Agora, quando eu falo assim, eu estou triste, eu tenho o verbo estar, que a gente vai conversar em 2 segundos, e eu tenho triste, que todo mundo consegue imaginar. Por mais que o verbo estar te diga uma ação, ele te passa que essa informação é uma informação temporária, né? É um estado temporário. Mas esse verbo, ele não te dá um movimento no mundo. Ela está triste, ele não tem um movimento característico do verbo estar. Eu não olho para alguém e falo, olha, ela está. Ela está o quê? Então, esses verbos daí são verbos, né? Mas a gente vai chamar de verbos de ligação. Por quê? Eles estão aí muito mais para conectar a pessoa que faz a ação do seu adjetivo, da sua qualidade, da sua característica, do que para mostrar o movimento, né? Então, quando eu falo assim, ela é linda, a gente tem aí o verbo ser, no formato, na conjugação de tá? A gente tem o verbo ser. Eu tenho ela e linda. Qual é a função de cada um desses elementos? O ela, nós temos aí uma informação de que é a pessoa, é o sujeito que a gente conversou nas aulas passadas. O verbo ser aí, a gente percebe que é um verbo, porque ele dá uma ação para a nossa frase, em termos gramaticais, a gente tem uma ação aí acontecendo, a gente sabe o tempo, né? A gente sabe quando que a pessoa está, então a pessoa né? Então a gente sabe que é no presente, a gente tem umas informações verbais aí, mas esse verbo ele não tem uma conexão com o mundo em termos de ação. Eu não estou descrevendo uma ação do mundo. Ele está ali para conectar o sujeito, de quem a gente acabou de falar, com a característica dele, que é linda, né? Então, isso é um verbo de ligação. Para a gente resumir e falar sobre isso pela última vez nesse momento. Verbo de ação, né, que está aqui no papelzinho de vocês, que vocês vão anotar aí do lado. O verbo de ação, ele é esse verbo que tem uma descrição de um movimento no mundo, certo? Já o verbo de ligação, apesar dele me trazer um movimento para a frase, porque ele me dá ideias de tempo, de pessoa, de modo, né? Apesar dele me movimentar na frase, ele não descreve uma ação do mundo. E por isso nós chamamos de verbo de ligação, certo? Mas ainda assim é um verbo, tá bom? Então é isso que eu queria conversar com vocês nesse primeiro momento. Agora nós vamos falar sobre a formação. O que acontece? Na língua portuguesa, a gente veio do latim, né? E no latim nós não tínhamos ordem das palavras. Cada palavra podia ficar em qualquer ordem. E o que mudava, o que a gente sabia que era sujeito, verbo, objeto, era o término da palavra. Então, você percebe que os verbos, eles têm grupos muito bem definidos. Eles têm o grupo de primeira conjugação, o grupo da primeira conjugação são os verbos que terminam em AR. Aí a gente tem o verbo da segunda conjugação, que são os grupos que terminam em ER. E nós temos os verbos da terceira conjugação, que nós temos o grupo que termina em IR. Vanessa, o que isso significa? Significa, gente, que esses verbos de cada grupinho, eles têm uma tendência, não é regra, é uma tendência a se comportarem da mesma forma.
certo? Então, os verbos regulares são esses verbos. São os verbos que eles pertencem a um grupo de conjugação, primeira, segunda e terceira, e eles se comportam como todos os outros verbos. Então, por exemplo, quando eu tenho o verbo amar, tá? Quando eu tenho o verbo amar, eu falo eu amo. Esse amo aí, essa terminação em O, é uma terminação regular. Tanto que a maior parte dos verbos que terminam em AR, eles têm essa terminação em O, né? Na primeira pessoa, quando falo eu. Então, eu amo, eu pago, eu pego, né? Então, todos os verbos aí do grupo AR têm essa tendência. Agora, são todos? Não. Nós temos verbos irregulares. Olha o verbo estar. O verbo estar, eu tenho a terminação em AR também, mas nesse caso eu falo eu estou. Então, a terminação do verbo fica em OU. Isso nós chamamos de verbos irregulares. Os verbos irregulares são verbos que eles funcionam diferente da regra daquele grupo que ele pertence, a que ele pertence. Se ele pertence ao grupo da primeira conjugação, ele está fazendo um funcionamento diferente do grupo da primeira conjugação, certo? Isso a gente chama de verbos irregulares, tá? Então, quando a gente conjuga esses verbos, eles têm uma forma um pouco diferente. E, voltando rapidinho nas conjugações, a questão do verbo por, né? A gente falou de terminação em AR, em ER, em IR, e o por, que termina em OR. O por, gente, ele é considerado de segunda conjugação. Por quê? Ele vem do latim, que era poner. Então, com a evolução da língua, ele virou por, tá? Então, por isso, ele tem a raiz aí dos verbos de segunda conjugação. Tudo bem? Essa é a única exceção. Vamos lá. Então, nós falamos aqui sobre os verbos os verbos de ação, os verbos de ligação, e agora nós vamos conversar sobre as formas nominais do verbo. O que é isso, gente? Calma, vamos lá, respira. Verbos sempre sempre é um assunto muito delicado, né? Ou é amor ou é ódio. Normalmente é ódio, mas aqui a gente vai transformar em amor com calma, tá? Não é da hora para outra assim, não. Vamos lá. Então, nós falamos de verbos de ação, verbos de ligação. Nós falamos de formas regulares, formas irregulares, conversamos sobre as conjugações dos verbos e agora nós vamos falar sobre outras formas. Por que a gente chama de formas nominais? Gente, a gente chama de formas nominais porque muitas vezes nós realizamos essas formas de verbos e ela não vai mudar de acordo com a pessoa. Então, se sou eu, a gente tem a mesma forma daquele verbo. Se é no passado, é a mesma forma do verbo e assim por diante. Então, são verbos que têm a mesma estrutura sempre, eles não mudam. Eles têm muito mais uma relação com um nome, com um substantivo, do que com o verbo propriamente em si. Mas a gente sabe que eles são verbos porque, mesmo eles não tendo essa conjugação aí de tempo e de pessoa, nós temos uma informação de ação. Então, eles continuam sendo verbos, mas eles se comportam em termos de estrutura com nomes, tá? Vamos entender aqui rapidinho. Essas formas nominais, infinitivo, gerúndio, particípio, elas servem para a gente construir novas ideias temporais, tá? Então, a gente vai estudar isso mais pra frente, a gente vai falar de tempos verbais e a gente vai falar dessas construções, tá? Mas nesse momento, eu só preciso que vocês tenham uma primeira ideia sobre o que a gente está falando, certo? Então, as formas nominais, nós temos o infinitivo. O infinitivo é a forma pura. É aquele verbo que ele não está conjugado em tempo e em pessoa. Então, a gente tem só a ação. Então, eu tenho amar, comer, dormir, estudar, pegar, fazer. Todas essas palavras são verbos de forma do infinitivo. A gente não tem informação de tempo nem pessoa, é só ação. É a ação de fazer, é a ação de falar, a ação de estudar, certo? Já no gerúndio, nós temos aí uma estrutura um pouco diferente,
tá? A estrutura é, nós pegamos o verbo do infinitivo, que termina em R, e nós vamos retirar esse R. E vamos acrescentar o NDO. Para as pessoas que falam inglês, que estudam inglês, é o famoso ING do inglês, tá? Em português é NDO. Então, nós temos aí amar, e aí nós tiramos esse R, acrescentamos NDO e fica amando. Show? Quando nós falamos de particípio, nós temos aí 3 situações, tá? Que são os particípios regulares, irregulares e os verbos abundantes. Gente, cuidado que uma das formas de construir um adjetivo é através do particípio. Mas quando ele é adjetivo, adivinha? Ele não é verbo. Então, a gente vai tratar disso mais pra frente. Não fiquem nervosos, tá? Mas você vai ver que tem uma estrutura parecida. Tudo bem? Então, o que é o verbo regular? O verbo regular, você tem ali na primeira conjugação AR, tranquilo? E para você fazer o particípio, você tira esse AR do final e você coloca ado, certo? Então, se eu tenho aí o verbo amar, eu fico com amado. Vou explicar agora a questão do adjetivo, né? Quando eu falo assim, o menino amado estuda muito. Esse amado, ele tá falando da ação de amar? Não, nesse caso aí, amado está fazendo a função de um adjetivo, é a qualidade do menino, não é mesmo? Então, nesse caso, ele não é verbo, mas ele tem uma construção a partir do particípio, mas não é verbo, é adjetivo. Em outros casos, nós vamos ter a ação do verbo sim. Então, quando eu falo assim, eu tinha estudado muito. Nesse momento aí, tinha estudado, nós temos uma realização verbal. Isso é uma conversa mais pra frente, tá? Mas é só para vocês entenderem essa questão do adjetivo. Já na segunda e na terceira conjugações, a gente vai ter aí tirar a terminação ER ou IR e nós vamos acrescentar nesses 2 casos o final ido, certo? Então, por exemplo, comer, eu tenho comido, dormir, dormido. Show de bola? Os verbos irregulares, eles não têm essa formação natural que a gente está conversando aí. Então, por exemplo, nós temos o verbo abrir, ele só existe no particípio como aberto. Ai, Vanessa, o que eu faço? A gente vai trabalhar com isso com mais calma nas próximas aulas. Não precisa sair desesperado decorando tudo não, tá? Fica calmo. Então, o verbo abrir, ele não tem abrido, né? Por exemplo, a única forma do verbo abrir é aberto. Certo? E os verbos abundantes, o que eles são, verbos abundantes? Os verbos abundantes é que eles admitem as 2 situações, tanto na formação regular quanto na formação irregular, tá? Então, ele admite essas 2 situações. Aí você vai me perguntar, ai, Vanessa, como eu vou saber? Também, não se preocupe, é para as próximas aulas. A gente vai estudar quando a gente vai falar pago e quando a gente vai falar pagado, mas é para as próximas aulas. Por enquanto, o que eu quero que vocês entendam é essa ideia geral dos verbos. Para a gente fechar, a gente tem aí os modos verbais. Os modos verbais são o indicativo, imperativo e subjuntivo. Isso daí precisa estar na pele de todo mundo, que a gente vai usar por muito tempo. Os verbos do indicativo são aqueles que me passam certeza, né? Quando eu falo aquela informação, tem uma aparência de ser verídica, não precisa ser comprovada, tá? Mas quando eu falo, eu passo uma certeza. Então eu falo, eu estudo português. Quando eu digo eu estudo português, as pessoas falam, caramba, ela estuda, né? É verdade? Pode não ser. No caso de vocês, eu sei que é. Mas pode não ser verdade. Mas eu passo uma informação de certeza. O imperativo, ele me dá uma informação de ordem. Então, eu falo, faça o exercício, durma cedo, coma tudo. Eu tenho uma imposição. Show? E o subjuntivo, ele me dá uma ideia de dúvida. Então, eu falo, caso chova, eu vou à praia. Esse chova, eu não tenho certeza que vai chover. É uma possibilidade. Então, subjuntivo, dúvida. Gente, por hoje a gente para por aqui.
respira fundo, pega um copo d'água, absorva tudo isso que a gente está falando e a gente se vê na próxima aula. Um beijo e até lá!